Hoje é a vez de falar com Dani Portela, de Pernambuco, e também com Fernando Carneiro, do Pará. E vamos começar já pedindo que eles se apresentem, conversem aí com a militância. Dani, você pode começar, por favor? Posso sim. Eu sou Dani Portela. Eu sempre me apresento assim, eu sou filha do processo de redemocratização, eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira que, devido às torturas que ele sofreu, ficou estéril, e daí a minha adoção. Então eu venho para uma casa onde política era muito respirada, né? E desde muito cedo ele disse, o que você for ser na sua vida tem que fazer diferença na vida de outras pessoas. Então com 9 anos eu montei uma salinha de aula na garagem para ensinar crianças menores. Com 14, acho que o meu ingresso em abril o horizonte para pensar a política de uma forma mais ampla foi ganhar um curso de alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire. Então, antes dos 15 anos, era uma turma de 9 meses, eu concluí a minha primeira aluna, era uma senhora de 83. Sim. E acho que Paulo Freire, ele ensina que muito mais do que juntar sílabas e formar palavras, é a ler o mundo. Eu acho que ali abre muito meu horizonte, antes dos 15 anos de idade. Então eu sou professora de história, também sou advogada, uma advogada popular, venho de uma história de luta do movimento feminista e do movimento negro, é desse lugar que eu me localizo, e depois dessa construção eu chego no PSOL em 2017, depois do golpe da presidenta Dilma. Foi o divisor de águas para que eu decidisse entrar e militar no partido político. Acrescentar aí na militância toda essa, né, que você traz aí no panorama. Vamos ouvir um pouquinho do Fernando também. Conta pra gente, Fernando. Então, eu sou Fernando Carneiro, sou historiador também de formação, estou no 3º mandato como vereador lá em Belém do Pará. A minha história de vida é uma história também dedicada à luta, principalmente à luta por direitos humanos. Eu comecei também muito cedo. Comecei aos 13 anos na luta pela meia passagem, que era uma luta pelo passe estudantil lá em Belém, e a gente passou muito tempo lutando por isso. Em 1983 eu fui preso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, foi um dos últimos processos de julgamento da LSN, no finalzinho já da ditadura. No final do processo a gente foi julgado por um tribunal militar da 8ª circunscrição lá da Aeronáutica. A acusação acabou desistindo do processo, né, e a gente foi absolvido. E daí para lá eu continuei a militar no movimento estudantil. Depois eu me mudei para São Paulo, morei 12 anos em São Paulo também militando, me formei pela Universidade de São Paulo, voltei para Belém e fui fundador do PT, fui fundador da CUT, fui fundador da CBB, que era um órgão que congregava os centros comunitários de Belém. Em 2005 a gente sai do PT, entra no PSOL. Eu estou filiado desde 2005 no PSOL, participei de todos os congressos do PSOL até agora. E em 2010 eu fui candidato a governador. Depois, em 2012, eu me elegi vereador e de lá para cá tenho conseguido a reeleição. Em 2018, fui novamente candidato a governador pelo PSOL. Pará é um estado bem diverso, bem grande, com muitos problemas, né? Mas assim, o PSOL se consolidou no nosso estado, tanto é que a gente tem hoje a prefeitura da capital, né? O PSOL se consolidou como uma referência política para o estado e principalmente para a região metropolitana. Olha, obviamente, né, localmente as situações são muito diferentes, mas elas se relacionam, como eu venho falando, nacionalmente. Eu queria que vocês fizessem aí uma correlação entre como é que está a situação local, né? Você na Assembleia Legislativa ali de Pernambuco, já tendo enfrentado campanhas majoritárias também, pensando aí nesse desafio que vem em 2024, que são as eleições municipais, né? Como é que você enxerga aí o panorama hoje, já pensando em 2024? É muito interessante, Aline, a gente vê como as nossas trajetórias se tocam, né? Sim. Então, eu também fui candidata a governadora em 18, fui vereadora no Recife, sou também militante em direitos humanos. Hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu também em Belém, presido a Comissão de Direitos Humanos. Olha só. É aqui que a gente se encontra, aqui que as lutas se encontram, né? Exatamente, No Congresso, exatamente. É isso mesmo. E é justamente esse pessoal de tantas e todas as lutas, né? Então é uma satisfação para mim que a gente possa consolidar e construir esse partido. As eleições de 2024, elas trazem um grande desafio para o nosso partido, que é justamente nós conseguimos derrotar Bolsonaro. Mas os tentáculos do bolsonarismo, da extrema-direita, do fundamentalismo religioso, em especial no norte e nordeste brasileiro, em nossas regiões, ainda é muito sentido. Então eu venho de um estado que tem amplas oligarquias políticas. Quando aparece alguém novo, a fotografia é a mesma. São homens mais velhos,
brancos. Quando é alguém jovem, é filho de alguém da política, neto de alguém da política. Quando é uma mulher, filha, neta ou esposa de alguém da política. Então, os mesmos grupos, eles se reproduzem ali, ocupando esses lugares majoritariamente, quase que de maneira hereditária e vitalícia. A gente já tem neto, bisneto de ex-políticos que ainda continuam ocupando assento no parlamento. E no Nordeste, o fundamentalismo ele cresceu muito. E o bolsonarismo ele ganhou espaço em cidades antes que eram cidades clássicas de esquerda, como a cidade que eu vivo, Olinda, Recife. Então, acho que 2024 traz um amplo desafio para a gente. Sim. É justamente nesses territórios a gente voltar a dialogar com um número maior de pessoas, apresentar e montar chapas que tenham não só condições de ganhar uma eleição, mas de ganhar mentes e corações, Sim. de disputar consciência. Nós não podemos dizer, por exemplo, que em cidades como a minha, Recife, onde Bolsonaro teve uma votação expressiva, que todas aquelas pessoas são extremamente bolsonaristas ou radicais. Então a gente precisa dialogar com a população das formas mais amplas possíveis. Acho que a eleição é um momento oportuno para que a gente fale. Eu sempre gosto, quando entrego o papelzinho, dizer, olha, aí alguém diz, você se parece com a minha tia, com a minha sobrinha. Eu dizer, e quem está lá, por que não se parece com a gente? Por que não se parece com a sua vizinha, com a sua tia? Então pega o gancho para falar da importância de participarmos desses espaços. E acho que o pessoal ele traz sim respeito à diversidade, à candidatura de mulheres, negros e negras, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, de religiosidades e credos diversos. Então essa pluralidade, ela precisa disputar a sociedade. E a eleição é uma oportunidade para isso. Fernando, você está ali no ambiente municipal, na Câmara, né? E conta como é que está o clima e essa perspectiva 2024. Bom, nós temos um grande desafio em Belém, que é reeleger o Edmilson, né? Como prefeito de Belém. Belém é uma cidade muito conflagrada. O Edmilson ganhou a eleição em 2020 com 26 mil votos de diferença, muito pouco. O Lula ganhou o segundo turno do Bolsonaro em Belém por 4.500 votos. Então é uma cidade muito conflagrada. E é isso que a Dani falou, a gente tem uma extrema-direita que ela está ali latente, parece que ela não se manifesta, mas ela está ali. Sim. Mas é evidente que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é da extrema-direita, a gente precisa fazer essa leitura. Mas por que votaram? Aí é que a gente precisa explicar. Talvez haja uma desesperança que essa extrema-direita tenha conseguido galvanizar, capitalizar e apresentar como alternativa. Então a gente precisa dialogar com essas pessoas, porque não são, as pessoas que votaram nele são pessoas que estão meio desesperançadas. E ele apareceu como sendo aquele cara da antipolítica, né? Porque a política está num desgaste. Então ele conseguiu, digamos assim, reverberar essa vontade, essa descrença, essa má fé com a política e conseguiu se postular. Então o desafio da esquerda, na minha opinião, é conseguir ganhar essas mentes e corações dessas pessoas que foram levadas a votar num projeto que talvez elas mesmas não tenham a exata dimensão do que seja. E como que a gente faz isso? Eu sou daqueles que acham que a gente precisa apresentar o nosso programa. Nosso programa é belíssimo, nosso programa é um programa que responde às necessidades da realidade brasileira. E o PSOL é um partido que sempre esteve nas lutas. Não existe luta de indígenas nesse Brasil que o PSOL não esteja presente. Não existe luta de negros e negras que o PSOL não esteja presente. Organicamente eu estou falando. De LGBTs, de mulheres, de pessoas com deficiência, todas essas lutas estão representadas no nosso partido. Não de uma maneira arrogante, dizer como se nós somos os únicos protagonistas, não, nós somos participantes desse processo. Então, é isso que dá a base parlamentar do PSOL, porque o PSOL não pode se transformar num partido meramente institucional. E existe uma sedução muito grande no parlamento, a Dani deve sofrer isso, é a sedução da cooptação. O que garante que a gente não seja cooptado? A firmeza ideológica que cada um de nós tem que ter, mas uma relação concreta, real, com os movimentos reais lá fora. Sim. Entendeu? Então acho que o desafio que a gente tem é isso. O PSOL é um partido para disputar as esferas institucionais, mas sem perder essa essência, que é a diferença que tem com todos os demais partidos, que é estar organicamente vinculado aos movimentos sociais. Como Florestan dizia, a gente precisa lutar contra a ordem, dentro da ordem, mas também por fora da ordem. Então a gente precisa combinar essas ações. Eu acho que o pessoal tem essa maturidade. Às vezes a gente pende para um lado, pende para o outro, é normal, o partido vai crescendo, mas é muito importante
que a gente não perca essa essência. Então acho que esse é o grande desafio para o ano que vem, é disputar projetos, disputar, aumentar nossa base de vereadores e vereadoras, disputar prefeituras, ampliar talvez a quantidade de prefeituras que a gente tem, mas mantendo essa essência orgânica do partido, que é um partido das lutas e que tem o socialismo como inspiração, o socialismo como estratégia, está no nosso nome, é socialismo e liberdade, então não podemos negar o nosso nome. Então acho que é combinar cada luta pontual com a nossa luta estratégica, né? São muitos desafios, mas eu confio no pessoal. Olha, como uma última pergunta, a gente está vendo aí, estamos passando por uma mini reforma eleitoral, né? Novamente no parlamento, etc. Vocês acham que isso vai contribuir, não contribui? Por que está acontecendo agora, né? Ainda no tema aí das eleições de 2024? Olha, na verdade, o próprio debate anterior das federações, que foi um instrumento para que partidos menores pudessem continuar existindo, naquela lógica que partidos como o nosso nunca se prestariam a ser partidos de aluguéis, mas são partidos que não são numericamente os mais expressivos, mas são partidos ideológicos importantes que trazem programa, debate, e eu sempre defendo, eu digo que a gente tem uma bancada, quando tinha 10 parecia 100, quando tem 14 parece 140, é uma bancada que tem se destacado, da qual nós orgulhamos muito, porque é uma bancada muito combativa, e acho que o que a gente vê na bancada federal, a gente vê nos estados, vê nos municípios, porque a gente sabe de onde veio. A maioria de nós vem de uma história de movimentos sociais, junto a lutas sociais. Acho que isso se expressa muito bem quando Boulos e Sônia chegam, vindo dessas candidaturas movimentos. Cada um tem um pé numa luta muito específica que se expressa nesse pessoal de todas as lutas. Especificamente sobre a mini-reforma eleitoral, como tem sido chamada, tem um ponto que é muito crucial para nós, que é o aumento da participação de mulheres na política, né? A participação das mulheres na política na história brasileira é muito recente, o movimento sufragista é de 1932, as mulheres demoraram muito para exercer os seus direitos políticos com a cidadania plena e ainda assim são subrepresentadas. Nós somos cerca de 15 a 17% dos parlamentos e se essas mulheres forem negras, esse número é bem menor, é 2,7%. Então essa subrepresentação é enorme e o pessoal traz essa diversidade, com parlamentares negras, mulheres transexuais e travestis, que não querem mais ser silenciadas e invisibilizadas. E essa mini-reforma é um absurdo que só se fala em perdão, que se cria uma regra para que essa mesma regra seja descumprida. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, ele cria uma cota para o gênero de menor participação, que infelizmente é o feminino, e ele estabelece 30%, o que é que acontece? Uma explosão de um fenômeno chamado de candidatura laranjas. Então, em 2016, foram mais de 16 mulheres que não tiveram sequer um voto. Mulheres que são utilizadas para preencher essa cota, ficam inelegíveis, isso prejudica em várias áreas os direitos políticos dessas mulheres, mas como é que se resolve? Não se resolve acabando, se resolve potencializando, porque a luta do movimento feminista não é para ter, na verdade, inserção em cota para vaga, é cota nas cadeiras. Vários países avançaram para ter parlamentos que tenham equidade, parlamentos que tenham paridade de gênero nos assentos e não nas candidaturas. Então, se a gente aprova essa reforma como está, se o Senado vota e o presidente Lula sanciona, a gente vai retroceder, não só nas candidaturas de mulheres, mas como também nas candidaturas de pessoas negras. Somos maioria da população brasileira nos nossos estados, negros e negras, maioria da população brasileira também, não podemos ser tratados como se fôssemos minoria e seguir minoria nos parlamentos. Então, o pessoal, na resolução que nós estamos discutindo aqui, mantém um compromisso, que independente dessa reforma, sem o nosso voto, se for aprovada, nas nossas resoluções, continuaremos mantendo a prioridade do que a gente já vem fazendo, a dar realmente oportunidade às muitas lutas que cabem no Partido Socialista e Libertário. E aí, Fernando? Não, então é um pouco isso, mas eu acho que a gente precisa só ter isso como orientação. O PSOL é um partido que respeita a diversidade, não só de mulheres, de negros e negras, de corpos trans, de LGBTs. Então, as cotas que a gente estabelece internamente, já antes da legislação ser adotada, elas precisam ser mantidas. Mas, assim, então, nesse sentido, eu acho que não há risco para o PSOL de que isso venha a interferir no método que a gente já vem estabelecendo para as nossas candidaturas. Mas, sem dúvida, é um retrocesso, porque a gente está vendo, em Belém a gente viu a cassação de mandatos que não respeitaram
cota de gênero. Então o que é que eles fazem? Em vez de eles respeitarem a lei, eles mudam a lei para colocar que é até 30%. Inclusive os recursos poderão ser utilizados sem ser de maneira igual para as candidatas. Então existe um processo de retrocesso. Essa mini reforma é um retrocesso naquilo que já havia. Nesse sentido, o pessoal tem que se manifestar contrário a essa mini reforma eleitoral. Mas eu acho que isso dá bem um bom exemplo de como é que é o parlamento no Brasil. Por mais que a gente consiga conquistar espaços, existe uma estrutura que é uma estrutura reacionária, entendeu? O fato de o Congresso agora ter aprovado ao toque de caixa o marco temporal, que é um absurdo isso, que já tinha sido indeferido pelo Supremo Tribunal Federal, a discussão agora para rever a união homoafetiva, que também já tinha sido pauta do Supremo Tribunal Federal, a pressão que eles fazem, a chantagem. Então, assim, é um espaço. A bancada ruralista é a maior bancada que tem dentro do Congresso, entendeu? E eu vivo num estado que é um estado onde todas as nossas riquezas são extraídas e o nosso estado fica pobre, a população é pobre. Nós temos duas das grandes maiores usinas hidrelétricas do Brasil e a gente paga a conta de luz mais cara. Nós temos mais gado do que gente. O Pará é o maior emissor de CO2 do Brasil por conta do desmatamento. O Pará é campeão da violência no campo, o Pará é campeão de violência contra defensores de direitos humanos. Então, essa estrutura, ela não vai ser mudada apenas por leis que serão aprovadas no Congresso, porque elas não chegam lá. As nossas populações indígenas, por exemplo, o risco da exploração de petróleo agora na foz do Amazonas. Então, o nosso estado está sofrendo com a mineração absolutamente predatória que a Vale faz no nosso estado. Então, assim, isso é que precisa mudar, entendeu? A gente precisa mudar esse modelo macroeconomia. Eu não acredito que essa mudança vem pelo parlamento. Por isso a importância do pessoal ter sempre a prioridade das lutas reais dos movimentos sociais. Então, essa mini reforma eleitoral é mais uma prova das muitas que esse Congresso já deu, de que a gente não pode esperar muito desse Congresso, entendeu? Embora eu defenda que a gente tem que participar, e embora seja muito verdade o que o Dani falou, a nossa bancada federal nos dá muito orgulho. A Érica Hilton, com todas as lutas que representam dela, a Sâmia, o Glauber, enfim, a Fernanda, são deputados e deputadas que nos enchem de orgulho. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça essa luta, mas essa mini reforma, assim como outras decisões recentes do Congresso, que é completamente dominado por uma extrema-direita reacionária, fundamentalista, a gente não pode depositar todas as nossas esperanças na luta institucional. A gente participa sim para ocupar os espaços, para reverberar as lutas e para conquistar coisas importantes que a gente consegue, mas também a gente precisa ter sempre essa noção de que a luta mais importante, a nossa luta estratégica, ela se dá fora do parlamento, ela se dá nas ruas. Por isso que a gente diz que é hora de o pessoal ocupar as ruas. Por quê? Porque a gente precisa sim estar conectado com as lutas que vão de fato trazer as mudanças estratégicas que a gente quer. Então não é uma questão de você priorizar uma coisa em detrimento da outra, é fazer as duas coisas, mas tendo noção que a determinante é a luta real que o povo e a população, os trabalhadores e todas as pessoas que sofrem com as múltiplas opressões capitalistas travam no dia a dia. Todas as lutas levam para colocar em xeque a estrutura capitalista. A libertação, o fim da exploração de mulheres, da opressão de mulheres, aponta para o fim da sociedade capitalista. A luta contra a exploração predatória da natureza aponta contra a sociedade capitalista. Então a gente não pode perder essa vocação, que é a vocação do partido. Dani, Fernando, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo ouvir vocês. Espero que a militância goste também e que a luta continue, que siga, né? Que venha o ano de 2024. E vitórias novas virão. Com certeza. Vamos crescer, porque nós somos como água, né? Quando a gente se junta, a gente cresce e se espalhar por esse Brasil inteiro. É como a gente diz, a nossa pororoca no norte. Muito obrigada. A gente encerra aqui. Até a próxima.